Bora lá, pessoal. Bom dia a todos. Agradeço a participação de todos aqui no nosso webinar. Eu me chamo Luiz, eu sou estagiário de conteúdo técnico aqui da VirtualCai. E hoje, junto com o Paulo, José e o Vitor, nós vamos falar um pouco mais sobre como a simulação computacional ajuda as equipes de competição a desenvolver projetos mais eficientes, né? Então, vamos lá. Todo mundo na minha tela, tudo certo? Tudo certo, Luiz. Beleza. Aí. Primeiro eu vou fazer uma breve introdução da VirtualCai, né? Que é a empresa, o que nós fazemos. Nós somos uma empresa de engenharia e inovação. Nós utilizamos a simulação computacional para ajudar outras empresas a resolverem desafios de engenharia por meio da inovação, por meio da proposição de novas maneiras de se abordar aquele problema, com novos dados que vêm da simulação computacional. Nós trabalhamos com três pilares, né? A venda de serviços, que é o que eu comentei. As empresas vêm até a gente com um problema, nós damos um caminho para resolver, utilizando a simulação computacional. Fazemos a venda de licença de softwares, somos parceiros da Siemens. Então, nós trabalhamos com um portfólio robusto da Siemens, com softwares bem tradicionais do mercado, como FEMAP, SimCenter, o Amesim. Também desenvolvemos nossos próprios softwares aqui, alguns para tentar responder algumas demandas que alguns desses softwares mais comerciais não atendem. E isso tudo sempre focado no cliente, né? Sempre com uma relação bem próxima do cliente, porque é um trabalho meio que conjunto, né? O cliente não entrega na nossa mão só, nós conversamos, é um trabalho interativo, conversamos para tentar entender qual que é a melhor saída para ele, e nós fornecemos essa solução com a simulação computacional. E também nós temos um grande foco na difusão da educação, né? Nós queremos capacitar tanto as empresas a conseguirem resolver esses problemas, utilizando a simulação computacional dentro dos próprios setores de engenharia, e também apresentando cursos, webinars como esse, para difundir essa ideia da utilização da simulação computacional como uma maneira de resolução de problemas. Como eu comentei, né, nós gostamos de ser reconhecidos como um parceiro de inovação e desenvolvimento, né? Não somos uma empresa que presta serviço só. Nós gostamos de trabalhar em parceria com a empresa, com a equipe, para resolver aquele problema de modo inovador, do modo mais eficiente, que torne o produto mais eficiente e mais competitivo, que reduza o custo de alguma maneira, reduza a quantidade de material utilizada, ou que atenda a algumas normas. E essa é a nossa missão, né? Que é fornecer soluções inovadoras de digitalização, engenharia e simulação virtual para as empresas. Trazer para as empresas, universidades, equipes, que a digitalização, né, o desenvolvimento digital, virtual de um produto, só vem para agregar ao valor dele, a inovação que ele traz para a sua empresa. A nossa visão é ser reconhecida como a principal empresa brasileira provedora dessas soluções de inovação. Nós temos como valores aqui o comprometimento, a qualidade, a ética e a sustentabilidade. Aqui estão algumas coisas que nós trabalhamos, né? Como, por exemplo, no diagnóstico e prevenção de falhas, via simulação virtual, com a redução do time to market, a diminuição do time to market, reduzindo o tempo de desenvolvimento do produto com a simulação virtual, a melhoria da qualidade, da confiabilidade e da durabilidade do produto, né? Só tem, que eu disse, agregar valor ao produto, deixar ele melhor, deixar ele mais eficiente, mais inovador. Aumentando a eficiência, reduzindo custos, aumentando as margens de lucro, atendendo normas, reduzindo a quantidade de testes físicos, né? É a principal maneira de se reduzir esse time to market, você reduz o número de protótipos que você utiliza. Esse é basicamente um serviço que nós fazemos aqui na VirtualCai. E como eu comentei, como softwares, nós utilizamos o portfólio da Siemens, um portfólio completo, com várias soluções, mas também trabalhamos com outros, como Optimus, para otimização multidisciplinar, o FinFat, para análise de fadiga, inclusive análise de fadiga para solda,
Cule para gerenciamento térmico de veículos, o LS-DYNA, um software bem tradicional aí do mercado para análise de impacto, né, para análise dinâmica. Para a dinâmica veicular, nós utilizamos o CarSim, BikeSim, TruckSim, como o próprio nome já diz, para da dinâmica veicular de carros, caminhões e motos. E também temos o VirtualPikes, que é um software de desenvolvimento próprio, que foi desenvolvido pela VirtualKai, voltado para otimização topológica, também um outro conceito tradicional da indústria, né, da redução de massa. E é um software 100% nacional, desenvolvido aqui mesmo na VirtualKai. Portfólio aqui, nós temos portfólio completo também, fazemos todos os tipos resolvemos todo tipo de problema que envolva algum tipo de simulação computacional, desde análise estrutural, que é mais comum, análise térmica, de fluidos, acústica, simulação de processo, simulação eletromagnética, análise de sistemas, tudo que envolva a simulação computacional, nós conseguimos prover uma solução. E aqui alguns dos nossos clientes, né, nós temos vários clientes da área automotiva, clientes consolidados da área automotiva. Aqui do ABC, nós estamos situados aqui em São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo. Temos clientes da área automotiva, da área agrícola, de saúde, também da parte acadêmica. Nós temos parcerias acadêmicas com a ITA, Unicamp, USP, MIT, o IPT, na área de maquinária industrial, de construção. Ou seja, nós trabalhamos no Porta Indústria, nós estamos aqui para prover essa solução. E aqui estão nossos contatos, nossas redes sociais, contatos, o e-mail, WhatsApp, caso tenha alguma dúvida, podem enviar, né, para o e-mail, para o WhatsApp. E vamos começar o nosso webinar em si. Eu queria começar o webinar falando sobre o Solid Edge, que é o software que nós vamos utilizar aqui para demonstrar a simulação computacional aplicada à equipe de competição. E queria começar comentando que um bom projeto ele é determinado pela organização da equipe, né, para resolver as tarefas, e também a capacidade de se adaptar aos novos desafios. Todo mundo que vai apresentar aqui já participou de algum tipo de equipe de competição. Nós sabemos que, por exemplo, tem um regulamento que tem que ser seguido, tem as restrições iniciais do projeto. Mas conforme você vai desenvolvendo ele, é fácil você encontrar algum obstáculo no meio do caminho que você vai ter que contornar de alguma maneira. Então, a capacidade de contornar esses desafios rapidamente é um dos fatores de um bom projeto, né? Bem como a organização da equipe, não deixar simulação se perder, fazer simulação do que já foi feito porque perdeu o arquivo. Então, para isso, o uso do Solid Edge e da simulação computacional, ele ajuda, né, as equipes a agilizarem esse desenvolvimento, centralizando o desenvolvimento, trabalhando nessa parte da interação do CAD e a simulação. Dentro do Solid Edge, nós temos tanto o ambiente do CAD, do desenho, quanto o ambiente da simulação. Eles conversam entre si. É fácil você trocar entre um e outro, é fácil você propor alterações no desenho de acordo com a simulação, e é justamente isso que nós vamos mostrar hoje, né? Só para começar aqui, fazer uma introdução ao CAD, né? O que o CAD do Solid Edge proporciona. Ele é um CAD robusto, bem completo, que possibilita o fácil desenvolvimento de partes, montagens e chapas de metal. Também proporciona desenhos técnicos automáticos, né? De acordo com o que já foi desenhado dentro do ambiente de CAD. Renderização, animação de montagens, caso você queira fazer um showcase do seu produto, para demonstrar o projeto para um professor, para uma banca, para algum patrocinador. Devido também a um dos diferenciais é o uso da tecnologia síncrona, né, que ele já vai se distanciando daquela ideia do histórico de alterações que alguns outros softwares de CAD possuem. Então, a tecnologia síncrona, ela ajuda você a fazer alterações sem ter que buscar lá no histórico quando que foi feito aquele furo, aquele parafuso, aquela extrusão. Também ele possui um banco de dados de peças prontas, né? Peças prontas que são frequentemente utilizadas, e a configuração automatizada de alguns componentes. Que nem, por exemplo, nessa foto nós temos uma barra de oca, de seção quadrada, que ela foi feita utilizando essa configuração automatizada. Você só passa alguns parâmetros e ele já desenha para você. Claro que uma barra é um exemplo mais simples, mas, por exemplo, existem engrenagens, suspensão, molas. Você passa os parâmetros e ele já desenha para você, agilizando o seu processo. E aqui tem a parte da simulação. A simulação, ela vem para você validar o seu desenho de alguma maneira, né? Existem limites que têm que ser respeitados, como os limites dos materiais, limites de projeto, de deflexão, por exemplo, de uma viga, limites
por exemplo, na parte de CFD de estagnação, de pressão, e você consegue fazer isso dentro do Solid Edge. Trocando de aba só ali, entre um desenho e outro, você consegue criar uma malha rapidamente, né? A criação de malha, ela é automática, ou seja, não tem aquele trabalho de ficar customizando a malha, então você não precisa de um grande estudo sobre a malha do seu modelo para você rodar a sua simulação. E existe a possibilidade de fazer a análise estrutural linear, que é a mais utilizada, bem como a análise modal e de flambagem também, como também análise térmica, né, em estado estacionário e transiente. Um exemplo que a gente pode dar aqui da análise térmica é o aquecimento de uma placa PCB, do circuito interno do seu projeto. Você quer analisar como que ele está se comportando, como que está dissipando o calor ao longo da placa. E também a análise CFD com o FlowFD, que nós vamos mostrar aqui. Que o FlowFD ele é uma extensão ao Solid Edge, mas ele possibilita a análise de dinâmica computacional de fluidos dentro do ambiente do Solid Edge, o que facilita, né, o que agiliza, porque você consegue fazer a análise CFD dentro do mesmo ambiente que você faz o CAD, né, de uma maneira, um CAD completo, um CAD robusto, que você pode propor alterações caso sejam necessárias de acordo com os resultados da sua simulação. E, por fim, aqui, nós temos a otimização topológica. A otimização topológica é um método bem tradicional da indústria, também nas universidades você estuda sobre, que é o uso de métodos numéricos para encontrar a distribuição ótima do material dentro de um espaço de projeto, né? Porque tem como fim a obtenção de peças mais eficientes. Existe a otimização topológica dentro do Solid Edge, mas também existe o design generativo, que ele é o próximo nível da parte de otimização. O design generativo ele está hoje na fronteira do conhecimento, ele é o estado da arte na parte de otimização. O design generativo ele já sai mais da parte numérica da otimização topológica, por exemplo, e já começa a utilizar mais técnicas de inteligência artificial para identificação de uma peça que suporte as condições de contorno. Então, é algo quando você vê vídeos sobre conferências, sobre o que as indústrias estão utilizando lá fora, Estados Unidos, Europa, na China, assim, o que tem mais de novo, o design generativo está bem à frente, é uma frente de pesquisa bem promissora, bem procurada, e tudo isso que eu comentei está disponível na versão estudantil do Solid Edge. É justamente por isso que a gente escolheu o Solid Edge para falar aqui nesse webinar voltado para as equipes de competição, que tudo isso está disponível na versão estudantil, que é uma versão que está disponível de graça para as equipes, né? Uma versão que você pode ir lá baixar e utilizar ao longo do seu projeto. Não tem limitações, que nem, por exemplo, alguns outros softwares, quando você baixa a versão estudantil, tem limitações de malhas, né? Você pode fazer só 32.009, 64.000 elementos. Não existem essa. Você pega a mesma versão que uma empresa compra, né? A mesma versão que uma empresa compra, você consegue de graça para o desenvolvimento de projetos estudantis, como o das equipes de competição, ou, por exemplo, uma pesquisa que você pode estar fazendo, uma iniciação científica. Então, agora, para sair do blá blá blá, eu não vou chamar o José para demonstrar um pouco mais a parte de CFD no Solid Edge. E é com você, José. Opa, bom dia, pessoal, tudo bem? Eu fiz parte também aí de projeto do Fórmula, né? E eu fazia basicamente um pouco de tudo ali, soldava, laminava, mas também rodava aí as simulações, que é um ponto importante, né? Então, fazia simulações estruturais e fluidodinâmicas. Aqui na empresa eu acabo focado mais nas fluidodinâmicas, né? Então, vamos começar a falar um pouquinho da aerodinâmica com o FluFD. Então, a aerodinâmica com o FluFD, ela é bem ampla, a gente consegue bastante resultados ali, ela é bem flexível. Então, para o caso do Fórmula, né, a gente consegue obter determinação aí das condições aerodinâmicas do veículo, então a gente consegue obter aí downforce, coeficiente de arrasto, visualizar a pressão, visualizar se está acontecendo stall na asa, então tem que tirar um pouquinho de ângulo da asa. Então a gente consegue testar perfis diferentes para visualizar aí a melhor configuração do seu carro, né? Então, normalmente a gente, pelo menos lá no meu projeto, a gente tinha um target ali de downforce e arrasto,
E aí a gente testava perfis, ia modificando a geometria do perfil, e dessa forma era praticamente impossível a gente fazer vários protótipos, né? Então, a simulação serve justamente para isso, guiar para a melhor configuração ali, sem precisar gastar tanto tempo ali construindo impressão 3D, né? Para testar túnel de vento, essas coisas que normalmente para as equipes é bem viável, né? Enquanto para uma simulação, você modificando o CAD lá, já consegue visualizar aí melhoras ou pioras, né? E aí prosseguir melhores configurações ali dentro do regulamento. Então, tem que ser dentro daquele pacote lá permitido pelo regulamento. E dessa forma aqui, a gente vai mostrar um pouquinho mais, agora mais prático aqui na aba de projeto, uma coisa legal. Aqui já é o nosso software, o Solid Edge, junto com o FluFD, e uma coisa legal de comentar inicialmente. O FluFD ele é integrado ao Solid Edge. Então, aqui a gente tem nossas ferramentas de software, de CAD, e você pode fazer o seu desenho aqui, sua modificação, e colocar a simulação para rodar em sequência, né? Então, a gente tem essa facilidade, é tudo integrado, inclusive a versão de estudantil, né? Essa aqui é uma versão de estudantil, a gente pegou de propósito para poder ficar até mais visual. E aí, aqui, inicialmente, a gente tem o que eu comentei, né? Uma simulação aqui de um perfil 2D. É possível fazer perfis 2D também, né? Ou simulações 2D. E aqui, essa simulação acaba sendo uma simulação mais preliminar, né? Então, é aquela fase inicial de projeto que você está decidindo ainda o perfil que você prefere, né? O perfil que se adequa ali melhor aos targets de projeto. Às vezes, um perfil com alta sustentação ali, ou um perfil que tem uma relação melhor entre arrasto e downforce. Então, essas coisas a gente consegue visualizar numa 2D inicialmente, né? Então, aqui a gente, na lateral, tem a árvore de projeto. É aqui que a gente seta a nossa simulação. Então, aqui nós temos a parte do inlet, e aí aqui a gente consegue colocar qual que é a velocidade de entrada que a gente vai usar como referência. No nosso caso aqui, eu coloquei 22,22 metros por segundo, que seria mais ou menos 80 km por hora, né? E aqui a condição de saída, eu coloquei uma pressão ambiente. O que você quer visualizar, que são os goals, né? Então, os goals, eu coloquei aqui só o arrasto e o downforce aqui do perfil, né? Depois, logo após isso, as condições de malha. Então, a malha, ela já é automatizada. Então, você consegue setar de forma automatizada aqui essa sequência de 1 a 7. No caso, o 1 é uma malha mais bruta e o 7 é uma malha mais refinada, que eu deixei intermediária ali no 6. Ou você pode setar manualmente também, e aí colocar condições para você ter malhas mais precisas aí, né? Além dessa malha global, a gente consegue setar uma malha local também. E a malha local a gente consegue setar, pode ser em alguma superfície ou em algum corpo. No nosso caso aqui, eu setei uma malha local apenas no perfil, que é o que mais interessa para a gente, né? Então, a gente aqui, com a malha local, ganha mais parâmetros para mexer, para melhorar a sua simulação, né? Ter aí uma relação boa de custo computacional e fidelidade do modelo. Então, é importante, você não pode ter uma malha tão refinada a ponto de o modelo ficar muito pesado e demorar semanas para rodar, né? Então, você tem que encontrar essa relação ótima. Então, a gente tem artifícios aqui dentro do FluFD para conseguir esses resultados excelentes. E aqui a gente já tem um plot, né? Vocês podem visualizar, é um plot de velocidade. Então, aqui nosso perfil, ele está obtendo uma velocidade maior aqui na parte de baixo, né? E em relação à parte de cima. No caso aqui, para a gente visualizar a malha, eu vou dar um hide. Então, olha só que interessante. Aqui, a malha global. Então, a malha global um pouco mais bruta, né? Um pouco mais, com elementos maiores, enquanto a malha local, a gente, conforme se aproxima aqui do perfil, ela vai ficando mais refinada. No caso aqui, ela poderia ser até mais refinada, né? Eu acabei deixando nesse nível só para a gente ser algo mais visual, né? Poderia ter uma refina até maior para a gente ter os resultados mais interessantes, né? Então, aqui a gente consegue fazer diversos plots também, né? Como velocidade, pressão,
consegue visualizar as streamlines também para mostrar para o juiz lá na competição, né, como que está se comportando esse fluxo ao longo do seu modelo, né? Então, inicialmente, como eu comentei, é um modelo preliminar de 2D, e aí, decidido o seu perfil, né, achou seu perfil ótimo ali num 2D, aí chega a hora de mandar para o carro completo, né? Então, aqui a gente tem a simulação do nosso carro completo. Aqui é um SAE genérico, né? Então, aqui a gente tem alguns perfis de asa, roda, piloto, né? Asa traseira, dianteira. Então, agora uma análise mais complexa, acaba sendo uma análise mais demorada, né? Que é um 3D. Mesma coisa, né? As condições aqui, você tem as condições de entrada, saída. Aí, eu coloquei um pouquinho mais de objetivos aqui para a gente visualizar. A malha, mesma coisa também, Global Mesh, que é a malha global aqui do nosso sistema, e a Local Mesh, que é ao redor aqui, eu coloquei dos perfis e do nosso carro. Então, aqui, só para visualizar a nossa malha, olha só que interessante. Então, a gente consegue visualizar uma malha bem mais refinada ao longo aqui, ao redor do nosso carro e dos perfis, né? Poderia ser mais refinada, caso fosse necessário, aí tem que mudar mais iterações, né, para visualizar as diferenças de resultado. Aqui a gente consegue visualizar um pouco do que está acontecendo na nossa velocidade. Então, é possível observar aqui claramente que realmente tem um aumento de velocidade na parte de baixo do perfil aqui da traseira, porém, a gente observa um descolamento, né? Então, você tem uma estagnação logo após aqui, logo abaixo do finalzinho desse segundo perfil e esse terceiro perfil aqui. Então, o que seria interessante nesse caso, né? A gente já consegue observar que tem o stall, talvez tirar um pouco de ângulo, mudar um pouco essa configuração de perfil, né, da asa, que aqui a gente sabe que perde eficiência esse descolamento da camada, né? E aí voltando aí para o prático, né? Imagina se a gente só constrói o perfil e tenta fazer um teste experimental na pista mesmo, ou em túnel de vento. Isso aqui seria muito mais difícil de visualizar, né? Até em pista, a gente não é difícil visualizar. Tem aquele teste que a gente coloca alguns apêndices aqui atrás para conseguir visualizar se está tendo descolamento, mas gasta muito mais energia, né? Fazer esse tipo de teste é muito mais demorado. A gente precisa, aqui dentro do CFD, só do CAD e das condições de contorno, né? A gente já consegue visualizar aqui que precisa ser feito alguma modificação para ter uma melhora aqui, principalmente na traseira, né? Aqui também eu fiz um outro plot agora, para visualizar um pouco mais a nossa... Só vou ocultar aqui a dianteira. Então, aqui a gente observa que a nossa dianteira também acontece aqui o stall, né? Principalmente nesse segundo perfil. Então, com essa configuração aqui desse carro genérico, não é o ideal, o ideal aerodinâmico, né? Teriam que ser feitas algumas modificações que, na prática, se você fosse testar experimentalmente, seria muito mais demorado, mas no nosso CFD aqui, sai bem mais rápido. Como eu comentei, só precisa ter o CAD e as condições de contorno aqui para avaliar se precisa melhorar. E aqui, aí vai longe, né? Você pode modificar os perfis, testar novos perfis, novas posições aqui dentro do package, né, aerodinâmico, que tentar otimizar aqui dentro do regulamento, né? Então, é bem livre aqui. E, além disso, a gente consegue avaliar também condições de radiador. Então, visualizar se aqui está tendo uma entrada de ar boa para o nosso radiador. A gente consegue simular radiadores por meio poroso, que é uma técnica bem usada aí na indústria. Então, como o radiador tem muita aleta, é inviável você desenhar esse desenho sólido, né? Então, uma prática que a gente usa é considerar um meio poroso no sólido com uma certa passagem de fluido, que é o que acontece no radiador, né? E a gente consegue ter noção, por exemplo, se ele está realmente numa posição boa ou se precisa, às vezes, fazer uma modificação aqui na side pod para melhorar o fluxo de ar nele e resfriar mais o motor aí, pode ser tanto elétrico como combustão, né? Então, nosso modelo CFD a gente consegue visualizar de diversas formas essas condições, né?
E aqui, como eu comentei anteriormente também, gerar as streamlines, que é legal também para visualizar como que esse fluxo de ar acontece na nossa simulação. Eu acho que, da minha parte, é isso. Acho que pode voltar aqui. Se eu não me engano, agora eu passo a bola para o Paulo, para ele falar um pouquinho da análise estrutural no Solid Edge. Maravilha, José. Muito obrigado. Bom, pessoal, bom dia a todos. Eu sou o Paulo, faço parte aqui do time de simulação da VirtualKai e também fiz parte, né, de equipe de competição, no caso do Aerodesign, e vou falar um pouquinho aqui sobre análise estrutural com o Solid Edge. O Solid Edge ele permite, então, executar análises estruturais estáticas, né, sobre diversos tipos de carregamentos, forças, torques, pressões, entre outros que a gente vai dar uma olhadinha já já no software. E, em consequência, né, permite visualizar aí o campo de tensões e deformações, né, em corpos deformáveis a partir desses carregamentos. Eu vou fazer uma mudança de tela aqui rapidinho, só para eu compartilhar a minha tela do Solid Edge e a gente entender um pouquinho melhor que ferramentas o Solid Edge traz para a gente aqui, na parte de simulação estrutural. Todo mundo vendo a minha tela aí? Veja sim, Paulo. Deixa eu ver se eu tenho que... A minha tela parou de streamar já? Acho que Tá, sim. Beleza, obrigado. Maravilha. Bom, pessoal, aqui dentro da interface do Solid Edge, a gente tem duas principais abas, né, dentro do Solid Edge, a Simulation e a Simulation Geometry. Um pouquinho diferente do FlowFD, que é um add-on também disponível para estudantes. O módulo de simulação estrutural ele já vem por padrão na instalação do Solid Edge. Então, qualquer pessoa que fazer a solicitação da versão estudantil, fazer um download e instalar, já vem com o módulo de simulação estrutural, sem nenhum passo adicional. Eu vou começar falando rapidinho sobre essa aba de Simulation Geometry, né? Então, a gente tem as outras abas aqui para fazer o desenho 3D, o desenvolvimento do produto dentro do Solid Edge, e a gente tem essa aba de Simulation Geometry, onde a gente consegue gerar mid-surface, né? Gerar superfícies médias, então, pegar uma peça tridimensional, né? Uma chapa que está desenhada ali tridimensional, com espessura, né? Fazer uma superfície média, que vai herdar depois a espessura daquela chapa, para a gente poder seguir para um modelo de casca, por exemplo, que, em análise de elementos finitos, é um modelo muito mais eficiente computacionalmente, né? Um modelo que vai representar perfeitamente a chapa tridimensional que você tem na realidade, mas fazendo um uso muito mais moderado aí de recursos computacionais. E além do mid-surface, que é a superfície média, a gente tem algumas outras ferramentas para copiar faces, né? Dar um offset, mover uma face para uma determinada direção, dar um trim, né, que é cortar uma face, né, enfim, impedir que ela avance além de uma determinada geometria, e vários outros comandos aqui, né, o extend, o split, o stitched e o night bodies, para a gente conseguir preparar um modelo real para um modelo de simulação, como é o caso dessa asa aqui, a asa traseira do mesmo fórmula que o José mostrou agora há pouco, né, que a gente tem o modelo originalmente tridimensional, e aí foi feita a preparação, realizando aqui através de superfície média, e no caso dos perfis, a superfície externa, para a geração de malha. Então, só comentando dessa possibilidade que a gente tem aqui no Solid Edge de preparar a geometria, né, a partir do seu desenho CAD, para a simulação, e isso aqui fica separado, né? Interessante mostrar também que a gente tem aqui, mais no meio da tela, né, uma árvore de projeto, que é a árvore de CAD. Então, quando a gente abre aqui, por exemplo, deixa eu pegar a parte do end plate dessa asa, né? A gente tem aqui a geometria original, que foi desenhada aí no CAD, e a gente tem a geometria de simulação, e uma não interfere na outra. Então, é um módulo aí bem interessante para fazer essa separação, para você atingir uma simulação mais eficiente, mesmo aqui dentro do Solid Edge, né? Um diferencial bem legal comparado aí a outros softwares CAD que tem alguma coisinha de simulação integrada. Bom, vindo aqui para a aba Simulation, né, é aqui onde a gente definitivamente, depois de preparada a geometria, começa a preparar o nosso modelo de simulação, né? Então, assim que eu clico aqui em New Study, né, ele abre para a gente aqui uma janela, né? Essa é a janela por padrão, em que a gente escolhe o tipo de estudo que a gente quer conduzir, e aí, como o Luiz comentou mais cedo, né, pode ser uma análise linear estática, o Normal Modes, que é uma análise modal, o Linear Buckling, que é uma análise de flambagem,
e também trocas de calor aí, transiente e estacionárias, além de resposta harmônica também, né? Então, tem algumas possibilidades aí bem interessantes integradas ao software CAD. E em seguida a gente escolhe também o tipo de modelo, o tipo de malha que a gente vai trabalhar. Pode ser uma malha tetraédrica para um modelo sólido, 3D. A gente pode escolher um tipo de surface, né, que é para trabalhar com um modelo como esse, que é um modelo de casca, ou também um modelo que vai unir aí elementos sólidos e de casca, usando a opção Mixed and General Bodies. No caso, a gente está aqui setado com uma análise estática, né? Então a gente tem toda essas superfícies aqui criadas, né? Usei até um comando trim para ajustar aqui essa parte das hastes que sustentam essa asa. Mas em seguida a gente tem a parte do material, né? Então o SolidEdge ele já vem com uma biblioteca de materiais com alguns parâmetros setados, mas você pode também personalizar e inserir exatamente os dados do material que você tem, vindo, por exemplo, de um teste, né, via corpo de prova ou especificações do fabricante. Uma vez que a gente cria aqui um novo estudo, né, a gente tem organizado aqui nessa árvore de simulação o estudo que a gente acabou de criar, nesse caso um Static Study 1 aqui, e ele demonstra que a geometria que está ativa dentro dessa simulação, né, no caso todas essas cascas que a gente está vendo aqui na tela, e o material que está associado, assim como a espessura também. Então, nesse caso, só para exemplificar, a gente aplicou alumínio aqui, né, em todos os materiais, com uma espessura de 1 milímetro em todas essas cascas, mas é facilmente alterável para a situação que vocês tiverem aí na realidade. Voltando rapidinho aqui em New Story, tem algumas opções avançadas, né, quando a gente clica aqui em Options, que vão te dar mais alguns controles aí sobre a sua simulação, e tudo isso sempre na versão estudantil. Então, uma coisa bem legal, né, que dependendo da sua simulação, você pode ativar a opção aqui Large Displacement para uma simulação que tenha grandes deformações, né, isso é um diferencial bem interessante do software. Você também tem acesso a usar todos os núcleos que você tiver disponível no seu computador, né, então a gente tem aqui de 1 a 8 núcleos para selecionar, né, não fica limitado a apenas um núcleo, aquele processamento serial que acaba sendo um pouquinho mais lento. E aí a gente tem diversas outras opções aqui. O SolidEdge, para a parte estrutural aqui rodando aqui atrás, ele usa o NX Nastran. Então a gente pode, clicando aqui em NX Nastran, definir alguns comandinhos específicos de análise para quem quer se aprofundar um pouquinho mais no Nastran. A gente tem uma parte aqui de faixa de frequência e número de modos desejados, no caso de uma análise modal. Então a gente consegue colocar, eu quero que ele rode até encontrar 4 modos de vibração dessa estrutura, né, ou 10, enfim. A gente tem outro modelinho aqui de análise modal que a gente mostra na prática como isso funciona. E aí, por fim, a gente tem algumas opções de resultado em que a gente escolhe, né, que tipo de output eu quero da minha simulação estrutural, similar aos goals que o José mostrou lá no Flow AFD. Então aqui a gente pode marcar, né, deslocamento, força aplicada, forças de reação, né, e em relação aos elementos, né, tensão, deformação, força, energia de deformação. Então, quando a gente clica aqui em Options, né, a partir dessa telinha menor, a gente tem aí uma série de parâmetros muito interessantes para controlar e escolher que tipo de resultado a gente quer na nossa análise estrutural. Bom, aí aqui a gente tem, né, toda uma parte de definição de geometria para escolher que tipo de quais geometrias eu quero que sejam incluídas, né, na simulação. A gente tem aqui a parte de cargas, né, então eu posso aplicar uma força pontual ou distribuída, uma pressão hidrostática, um torque, né, um deslocamento, né, eu não tenho uma força, mas eu sei o quanto que aquela peça vai deslocar, qual é a tensão que isso vai resultar para mim, eu consigo também fazer pelo SolidEdge. Tem cargas de rolamentos, muito interessante aí para eixos e rolamentos, além de o que ele chama de body loads, que são as cargas ambientais. Então eu consigo, né, ao invés de colocar uma força pontual, colocar uma temperatura e ver, devido à expansão do meu sólido, qual vai ser as tensões resultantes, né? Tem uma força centrífuga também, né, para aceleração centrípeta, e a gravidade para fazer uma análise de peso próprio, como é esse caso aqui, por exemplo, que nós preparamos para vocês. Além de cargas térmicas, para detalhar um pouquinho mais a parte de troca de calor, né? Cargas externas, funções também, se você quer aplicar uma carga ali que varia ao longo do tempo, é possível fazer isso aqui pelo SolidEdge, e tudo isso é bem interessante ter integrado a um software CAD. Em geral,
os módulos de simulação que a gente tem integrado no software CAD, eles são bastante limitados. Aqui a gente tem diversas opções que permitem ter um modelo com uma fidelidade um pouquinho melhor. No fim, né, a gente tem aqui a parte dos constraints, né, que são as condições de contorno, onde que o meu modelo vai estar fixado, né, eu posso escolher aqui uma face ou uma aresta, né, aqui no meu filtro de seleção, para escolher o que vai estar fixado ou não no meu modelo, né. Nesse caso, até avançando aqui na árvore de simulação, a gente tem cargas aplicadas, né, então a gente tem uma força gravitacional e uma força aqui representando o downforce, que vai atuar nessa asa. Em relação à fixação, né, a gente está só fixada a base dessas duas hastes aqui. Né, então, a ideia é validar, verificar, né, como é que fica o comportamento da asa e dessas hastes que a sustentam aqui atrás. A gente tem ainda a parte de connectors aqui para fazer a conexão, né, tanto parafusada quanto um contato colado aqui no Solid Edge. Nesse modelo em específico, né, todas as cestinhas pretas aqui indicam interfaces que estão coladas aqui para o Solid Edge, então a gente tem aí a seção de todos os perfis colados na endplate e essas duas hastes coladas nesse perfil principal aqui. Por fim, quando a gente clica aqui em Mesh, né, depois que eu setei, eu escolhi minhas geometrias, eu defini o material, a espessura, as fixações e as cargas aplicadas, eu posso gerar a minha malha aqui no Solid Edge, clicando no botão Mesh. Assim que eu clico, ele me dá essa interface que ele chama de Subjective Mesh Size, né, tamanho de malha subjetivo, que você, através dessa escala de 1 a 10, consegue escolher aí valores baseados no que seria mais grosseiro, no que seria mais refinado no Solid Edge. Mas aqui a gente também tem algumas opções um pouquinho mais avançadas para quem quer ter um controle um pouco melhor da malha do seu modelo. Então, clicando em Options, a gente tem ali opções de quantos elementos eu quero ter em cada aresta, qual o tamanho máximo de uma determinada característica da geometria que eu quero que seja representada, né? Qual o tamanho do elemento, então você pode ir além do que ele mostra ali naquela malha subjetiva, né? Esse aqui é um exemplo, a malha subjetiva, ela dá ali no mínimo 10 milímetros, né? Nesse modelo, para ser um pouquinho mais representativo, a gente escolheu um tamanho de 3 milímetros, e a gente tem aí uma série de opções para personalizar um pouquinho mais a sua simulação. Eu vou ativar aqui a Mesh, né, para a gente ver os elementos que estão representados aqui, né? Dá para ver que é uma malha bem refinada e é interessante até relembrar o que o Luiz comentou, né, que no Solid Edge não há limite de nós e elementos, né? Uma malha tão refinada quanto essa daqui não seria possível fazer em boa parte dos softwares estudantis, mesmo os focados em simulação. Então, é um outro diferencial aí do Solid Edge que pode ser muito interessante para equipes de competição. E com tudo isso setado, a gente pode seguir aqui para a simulação, né? Eu aperto em Solve, ele vai resolver toda essa questão, e em seguida aqui em Results, ele vai mostrar para a gente o resultado dessa simulação. Então, eu vou só desativar aqui a malha e mostrar para a gente o que a gente teve aqui de resultado, né? Eu posso desmarcar também aqui a partir dos conectores, de fixação e das cargas, só para despoluir um pouco a nossa visão, e aí a gente tem aqui o campo de tensões, né, dessa geometria, de acordo com as condições que a gente comentou. Eu posso animar esse resultado para verificar se a movimentação resultante aqui é coerente, se faz sentido, né? Então, no caso, faz sentido aqui para uma carga de peso próprio, mais o downforce atuando aqui na asa, né? A gente só tem uma deformação aí, talvez um pouco inesperada, mas devido à geometria, né? A maneira como a geometria foi desenhada. Então, isso indica, por exemplo, que essa fixação não está totalmente bem representada no modelo, talvez compensasse entrar um pouquinho mais em detalhes, ou também simplesmente mudar na posição, mudar o meu arranjo estrutural, de repente colocar um ponto de apoio mais próximo ao CG dessa asa, né? São alguns resultados que a gente obtém aí a partir dessa simulação. E aqui na parte de resultados a gente tem, né, resultados de deslocamento, forças de reação, tensão, deformação, e dentro da tensão a gente tem, né, tensões normais em cada eixo, tensão máxima principal, mínima principal, fulmises, máxima de cisalhamento. Então tem muitos outputs aí muito interessantes para discutir depois esse resultado, se ele atende às necessidades da equipe ou não. E aí, passando rapidamente, só para mostrar aqui também a análise modal. Então, no mesmo modelo, mesmas condições,
foi executado aqui também uma análise modal, e vindo aqui para Results, a gente consegue ver a animação. Então, esse aqui, por exemplo, é o primeiro modo de vibração dessa estrutura, né, nessas condições, e a gente consegue visualizar a frequência em que ele ocorre, no caso 3 Hz, né, tanto para o primeiro modo quanto para todos os modos. E aí, só relembrando o que a gente viu agora há pouco ali na hora de setar a análise, nesse caso aqui, por exemplo, eu escolhi 10 modos de vibração para que o software plotasse para mim, né, esses 10 modos, e aqui estão os 10 modos setados. Bom, pessoal, passamos aí bem rapidamente. No finalzinho, se alguém quiser discutir um pouco melhor essa parte de simulação estrutural no SolidEdge, a gente fica à vontade aí para responder possíveis dúvidas e vamos seguir com o webinar, que tem mais coisa aí para ser mostrado. Exatamente, Paulo, obrigadão pela apresentação. Que nem o Paulo comentou, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, só mandar no chat, depois a gente pode conversar, tirar alguma dúvida aí. Eu agora vou chamar o Vitor para ele apresentar. Vitor, isso aí? Bom dia, Tá pessoal. pronto? Tudo Obrigado. certo? Obrigado, Luiz. Bom, eu sou estagiário de aplicações CFD aqui na VirtualCai. Eu fiz parte da UFABC Rocket Design por 4 anos. E uma das coisas que eu mais gostei de fazer lá foi parte de simulações CFD do foguete. Então é isso que eu vou apresentar aqui para vocês hoje. Vou apresentar minha tela. Bom, vocês estão vendo? Sim, senhor. Tá bom. Bom, como eu falei, vou falar um pouquinho sobre CFD para foguetes de competição e utilizando um outro software, também do portfólio Siemens, que é o StarCM. Em termos de CFD, é o software mais robusto dessa linha. Bom, por que você faria uma simulação CFD do seu foguete lá para levar para a Spaceport America Cup ou para alguma competição como a Alaska aqui no Brasil? Bom, com ela você consegue calcular o arrasto do seu foguete, então você consegue avaliar diversas geometrias para tentar minimizar o seu arrasto. Uma simulação para calcular o empuxo do seu motor, validando para uma dada pressão lá na sua câmara de combustão e para a geometria do seu bocal, se você está chegando no empuxo que você projetou. Focando também no motor, você consegue descobrir o perfil de temperaturas ali ao longo do seu bocal, para ver se nenhum local, se a sua tubeira não vai correr nenhum risco de deformar, etc. E você também pode localizar ondas de choque e a sua intensidade. Aqui tem um videozinho representativo de um foguete separando os seus boosters. E agora eu vou abrir o Star para mostrar mais coisa aqui para vocês. Essa simulação aqui, ela já está setada de forma toda parametrizada, então foi algo feito pela Siemens e disponibilizado para equipes de foguete modelismo. Então, você consegue vir aqui no CAD. O Star ele possui um CAD já embutido, então você consegue mexer. E como é um CAD que já está parametrizado, é possível, por exemplo, trazer o CAD do seu próprio foguete e com isso parametrizar esse CAD que está aqui e com isso representar a geometria do seu foguete e aproveitar ainda toda essa simulação que já está setada, por exemplo. Então, para quem já está acostumado com CFD, no Star você tem um workflow também igual ao clássico, né, do CFD. Você vai fazer a sua geometria, depois você vai fazer a sua malha, depois você vai setar a sua física, colocar os seus modelos de turbulência, etc. E aí depois você vai setar lá suas condições de contorno, colocar lá como parede no seu foguete, a região externa, né? Colocar como um free stream. Enfim, tudo que quem já está acostumado com o CFD já faz também, é o mesmo workflow aqui. E, bom, você vai setar o seu solver, colocar para rodar, no caso aqui é um regime permanente, né? Enfim, depois você vai fazer o seu pós-processamento e analisar os seus resultados. Entrando aí um pouquinho mais de detalhes, então, se você fosse setar essa simulação do zero, você poderia
trazer o seu CAD aqui e aqui para dentro do Star CCM, e aí depois construir o seu domínio fluido. No caso, é um domínio fluido com essa simetria aqui de 1/4, porque esse é um foguete com 4 empenas, certo? Então, essa simetria aí de 90 graus pode render ajuda a diminuir bastante o custo computacional da simulação. Então, o que é feito é, depois de construir o seu domínio fluido, você extrai a região do seu foguete, desse seu domínio fluido, e aí você fica só com a região que realmente vai ter o fluido, né? Aqui só um detalhe interessante, é que essa simulação, como eu comentei, ela inclui a simulação do motor. Então, essa parte aqui representa a câmara de combustão, é setada uma pressão aqui dentro, e essa é a geometria do bocal. Então, a expansão dos gases está toda representada aqui. Posso até mostrar nessa parte de resultados. Bom, outra coisa muito interessante desse modelo é que ele foi setado com uma malha adaptativa. Rapidinho, só uma coisa que eu vou mostrar também. Essa simulação aqui é para um foguete supersônico. Então, por exemplo, foi setado aqui que está a velocidade, o número de Mach do escoamento livre está de 1,6. Então, é esperado que ocorra um ondas de choque. E aí, uma coisa muito legal que foi feita nesse modelo é colocar essa malha adaptativa. E essa malha adaptativa, ela consegue capturar o gradiente de densidade, que aí vai ser um indício de que naquele lugar está ocorrendo uma onda de choque. E aí, locais com altos gradientes são locais que você precisa refinar a sua malha para você capturar esses gradientes. Então, como você pode ver, conforme a simulação foi rodando, ela já conseguiu capturar esses gradientes de densidade do ar altos aqui e aqui, e são regiões que ela refinou sozinha, automaticamente. Conforme ela vai rodando as iterações, ela vai aumentando esse refino. Bom, essa é uma das coisas mais interessantes desse modelo. Só mostrar aqui como que faz para selecionar os modelos. Bom, então, você vai selecionando as caixinhas das físicas que você precisa. No caso aqui, é um escoamento compressível, então é um escoamento turbulento, então tudo isso foi setado, foi escolhido esse modelo de turbulência, o K-ômega, mas assim, o STAR ele tem diversos modelos de turbulência embutidos, e isso você tem que fazer, você tem que escolher isso de acordo com a sua necessidade e de acordo com a malha que você setar, né? Diferentes modelos de turbulência, você vai precisar de malhas mais ou menos refinadas para conseguir manter resultados com uma boa fidelidade. Então, bom, aqui as condições de contorno que eu mostrei rapidinho, né? Então, vou mostrar um pouquinho a partir dos resultados agora. Bom, então depois de você ter setado a sua simulação e rodado, você vai obter resultados, claro. E aí você pode ver eles aqui na parte de cenas. E aí, eles estão todos aqui. E aí é possível configurar várias dessas cenas. No caso aqui são 2 planos, né, para essa cena. E aí é registrado o número de Mach em cada um desses planos. E aqui é possível ver a exaustão dos gases do motor. Aqui as ondas de choque que acontecem. Bom, isso aqui é um plot do número de Mach em 2D, mas também você pode fazer diferentes plots aqui, um de 3D da densidade, aqui dos gases de exaustão do motor, bom, do número de Mach, dos gradientes de pressão. Das streamlines. Esse aqui, as streamlines só ali na parte da exaustão do motor. Também a temperatura ao longo do seu escoamento. Densidade, aí, por exemplo,
o gradiente de densidade, né? Por isso que a malha capturou esse gradiente aqui nessas regiões e por isso que ela refinou nessas regiões. Número de Mach, que foi o primeiro que eu mostrei. Enfim, dá para capturar várias coisas ao longo desses plots. Como eu comentei, essa é uma simulação que está já toda parametrizada, então é muito fácil mudar os parâmetros aqui e estudar novas configurações. Você pode já rapidamente trocar aqui a pressão total e a temperatura total e rodar uma nova simulação. E aí você olha aqui como isso afeta o empuxo do seu foguete. No caso de uma simulação que o intuito seja só estudar o motor, aí, claro, seria mais interessante que fazer uma geometria específica para o motor, que aí você vai colocar todo o seu poder computacional na região de interesse, né? Então, por exemplo, aqui foi possível chegar no empuxo de 482 libra-força. No caso, tem que lembrar que essa é uma simetria, né, de 1/4, então esse resultado teria que multiplicar por 4. Dá para calcular, então, né, como eu já tinha comentado, o arrasto em cada um dos componentes. Então, no corpo do foguete, nas empenas, e também dá para você somar tudo isso em um único plot, né? E já ver aqui o resultado total. Então, 55, quase 56 libra-força, né? Na parte onde ele já tinha convergido. E aí, aquele resultado que você teria que multiplicar por 4. Bom, então aqui, só mostrando toda essa parametrização. E, bom, eu acho que é isso que eu tenho para mostrar para vocês. Como eu já mostrei, esse é um software com muitas possibilidades, muitas tecnologias, e é um software muito robusto para fazer esse tipo de análise, com escoamentos compressíveis, que você precisa de um bom refino em certas regiões. É um software que te possibilita tudo isso. Vou passar a bola agora para o Luiz, para ele dar continuação para o webinar. Exatamente, Vitor, muito obrigado aí pela apresentação, bem legal. E agora, só para um último tópico, antes de te abrir para as dúvidas, vou passar para o Paulo, que vai falar um pouco mais sobre o CARSIM, da dinâmica veicular aplicada para as equipes, principalmente Baja e Fórmula SAI. Então, toca aí, Paulo. Maravilha, Luiz, brigadão. Você consegue compartilhar a tela rapidinho aí, só para mostrar aquele slide, e aí eu já abro em seguida aqui na prática o CARSIM. Aqui. Webinar. Estão vendo minha tela já? Sim, perfeito. Aqui. Maravilha. Bom, pessoal, então, para finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre dinâmica veicular com o CARSIM. O CARSIM é uma solução profissional, né, para simulação de dinâmica veicular. Ele contém uma vasta biblioteca com diversos modelos de veículos, de procedimentos, né, de testes virtuais, padrões, né, na indústria automotiva a nível global, e é um software altamente personalizável em termos de modelos, de simulação e de resultados, porque além dele vir com uma biblioteca muito vasta, né, com uma biblioteca com modelos muito específicos, você ainda consegue personalizar, né, esses modelos para que eles representem ali o veículo que a sua equipe está projetando. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui rapidinho novamente, para a gente dar uma olhadinha aqui no CARSIM, né, qual que é a cara dele, como é que ele funciona. Bom, a gente está aqui na tela inicial do CARSIM, começando aqui pelo Kickstart Guide, né, que é um exemplo baseline aí que o CARSIM traz para a gente entender um pouquinho o que é o software, né, como é que ele funciona. A gente tem nessa interface aí 3 colunas, basicamente, né, a Simulated Test Specifications, o Run Control e a parte de pós-processamento. Nessa primeira parte é onde a gente entra com o nosso modelo. Então, nesse exemplo inicial aqui, quando a gente entra no modelo matemático do CARSIM, a gente tem uma série de veículos aí, dividido em várias classes, né, já vindos da biblioteca padrão do software. Então, categorizados aí em cada classe, de acordo com o tamanho e o tipo do carro.
E a gente tem também alguns outros modelos aí preparados para aplicações específicas, né? Então, só mostrando aqui rapidamente a quantidade de veículos que o CarSim já traz por padrão. É uma quantidade bem significativa. Então, por padrão, ele traz aqui um carro da classe C, é um hatch médio. E aí, só mostrando um pouquinho da personalização, né? O que a gente consegue fazer no CarSim, entrando aqui dentro, né? Então, a gente tem diversos modelos, pode escolher aquele que está mais próximo do veículo que a equipe está desenvolvendo, né? A equipe ou a indústria. Mas dentro dele a gente ainda pode entrar aqui nos diversos subsistemas que o compõem e personalizar. Então, eu posso entrar, por exemplo, aqui na parte de powertrain, né? Então, a gente tem um diagrama aqui do power flow no carro, que pode ser alterado também dependendo do tipo de powertrain que você está modelando. Mas aqui dentro, né, a gente pode entrar no motor, por exemplo, né? Já tem também várias opções de motores aí pré-configurados de acordo com a potência, mas ainda assim, se estiver distante do modelo que eu estou representando, eu posso entrar no modelo de motor, e aí aqui eu tenho, por exemplo, a curva de torque por RPM, e aqui eu consigo, né, ele é dado por uma tabela, né, todas essas curvas, e eu consigo facilmente, simplesmente substituir esses valores na tabela e criar, né, uma curva que represente exatamente o motor que eu tenho no meu carro, com dados aí vindo do fabricante ou vindo de testes, por exemplo. Né? A gente tem algumas outras opções aqui, então a gente consegue personalizar a inércia, né, desse motor, a velocidade mínima, a parte de consumo de combustível, a gente pode entrar com uma modelagem. A mesma maneira como o CarSim constrói essas curvas podem ser alteradas aqui. Né? No caso, essa é uma curva dada aí por interpolação linear e extrapolação, mas a gente pode fazer interpolação por spline, por exemplo, a gente pode fazer uma interpolação apenas linear em vez de linear e bidimensional. Então, é sempre interessante reforçar esse caráter de que o CarSim ele te dá muitas ferramentas para que você tenha pleno controle do modelo que você está representando, para que você tenha uma simulação mais fiel à realidade possível. Ainda aqui no powertrain, só passando rapidinho, a gente tem a parte do conversor de torque. A gente pode personalizar também as curvas aqui do conversor de torque para um carro automático, ou se fosse manual, as curvas de embreagem. Na parte da transmissão, a gente também consegue inserir aqui detalhadamente as relações de marchas e os coeficientes de eficiência, assim como a programação de troca de marchas aqui por um câmbio automático. Então, tudo, né, a gente tem diversos modelos já por padrão, mas tudo altamente personalizável. E aí, só passando rapidamente outros subsistemas que são representados no CarSim, né, a gente tem a parte inercial do veículo, em que a gente define posição do CG e as massas aqui suspensas. Tem a parte de aerodinâmica, que eu consigo adicionar coeficientes aí provindos de asas, spoilers e outros equipamentos aerodinâmicos de um carro. Tem a parte de powertrain que a gente acabou de entrar, tem a parte de sistema de frenagem, que a gente tem diversos parâmetros para personalizar. A parte de esterçamento, né, a gente entra aí também com detalhes da geometria de todo o esterçamento do carro. Suspensão, né, dá para entrar muito aqui dentro da suspensão do veículo para representar exatamente o que você está construindo. E tem também modelos de pneu, né? Então ele traz uma série de modelos de pneu, mas se você tiver os dados corretos, você consegue representar exatamente também o pneu que está sendo utilizado aí pela sua equipe. Né? Isso aqui, né, numa visão geral do CarSim, esse Kickstart Guide ele é até mais voltado para a indústria, mas a gente tem aqui no CarSim modelos específicos também para a Fórmula e Baja SAE. Então já tem um modelo por padrão na biblioteca do CarSim para esses dois tipos de competições que eu vou entrar aqui logo em seguida. Vou só mostrar rapidamente na parte de procedimentos, né? A gente tem aqui uma série de procedimentos que é a simulação que vai ser executada com o modelo de carro que está aqui representado. Então a gente tem diversos testes aí, né, para o controle, o piloto automático, né, adaptativo, para a parte de sensores, parte de aceleração e frenagem, parte de controle de pilotagem, e uma série de testes também, que são padrões aí de diversas normas europeias, normas americanas, e além de uma biblioteca bem vasta em termos de testes virtuais que podem ser executados com esse carro, a gente também pode personalizar esses testes para reproduzir uma determinada situação desejado aí pelo desenvolvedor do veículo. Então, rapidamente, só para mostrar aqui os exemplos que a gente tem especificamente envolvendo o Baja e o Fórmula SAE.
Eu vou clicar aqui na parte de pós-processamento, até para mostrar como é que é um resultado típico no Carsim, né? Uma janela típica, clássica aí de resultados no Carsim, é essa em que a gente tem, de um lado, um vídeo mostrando ali o que está sendo executado, né, visualmente, até para verificar se toda a física, o que está acontecendo, tem coerência com o que o usuário esteja modelando. E aí, do lado direito, a gente tem aqui uma série de curvas que representam como os parâmetros do carro estão variando ao longo da simulação, ao longo do tempo do que está sendo representado. E aí, novamente, aí entra a parte da personalização, né, da adequação do Carsim. Eu também posso criar novas variáveis e plotar variáveis adicionais aqui no Carsim para ter pleno controle do que está acontecendo aqui na minha simulação. Eu mostrei aqui um exemplo de teste de torção de chassi do Baja e vou mostrar aqui na parte do Fórmula a parte do SkidPad, só para mostrar também que a gente tem um modelo padrão de Fórmula e não apenas o modelo do veículo, mas o modelo das pistas também são os padrões aí utilizados na competição. No caso, especificamente, isso tudo é baseado na SAE americana, né? Podem haver pequenas divergências aí das simulações, né, das competições feitas aqui no Brasil, mas como o software ele deixa você adaptar, né, facilmente, você consegue personalizar para que seja representado aqui as competições do Brasil, assim como outras competições também. Né? Não se limita apenas a equipes de Baja e Fórmula, mas se alguma equipe constrói um veículo parecido e queria ver como é que ele se comporta, né, executando os mesmos testes, isso é plenamente possível aí, utilizando o Carsim. Bom, tentei passar aqui bem rapidamente, né, sobre o Carsim, é um software aí bem extenso, dá para ficar o dia inteiro falando dele, mas até para poupar um pouquinho aí o nosso tempo, passei um pouco mais rapidamente, mas fiquem totalmente à vontade aí para dúvidas e curiosidades também ao final. Passo a bola aí só para o Luiz, para ele fazer a finalização, e em seguida acho que a gente já prossegue aí para quem tiver qualquer dúvida. Perfeito, Paulo. Muito obrigado. Deixa eu compartilhar minha tela aqui de novo para os slides. Todo mundo vendo minha tela? Sim. Sim, beleza. Então, agora a gente abre espaço para alguma dúvida que tenha ficado. Se alguém quer fazer um comentário, alguma sugestão, só mandar no chat ou abrir meu microfone. Fiquem à vontade, pessoal. Inclusive sobre qualquer parte, né, do treinamento, desde o início lá no FlowFD, passando pela parte estrutural do Solid Edge até as últimas atrações que a gente mostrou aqui, como o foguete no Star CCM e o Carsim. Exatamente. O Leonardo perguntou aqui. Essa versão de estudante possibilita os recursos que o Luiz comentou sobre salvar em nuvem e do que o Vitor comentou sobre a parametrização? A versão estudantil ela não tem a colaboração em nuvem, porque a colaboração em nuvem, mesmo para as empresas que compram o Solid Edge, ela é uma extensão. Para a versão estudantil, o salvamento em nuvem, que nem alguns outros softwares aí, não tem, se não me engano. Agora, sobre a parametrização, o Vitor ele comentou sobre o Star CCM, né? Ele mostrou no Star CCM a simulação. O Star CCM ele não possui uma versão estudantil, então acho que não também. Respondeu, Leonardo? Peço desculpas, eu não sei se tem No Solid Edge é possível fazer parametrização. No FlowFD, no caso, né? Também é possível. Ele tem um recurso lá dentro do próprio FlowFD que permite as parametrizações. Legal. Respondido, Leonardo? Maravilha. Perfeito, obrigado pela pergunta. Agora o Vinícius perguntou, o Carsim tem alguma licença estudantil ou apenas o Solid Edge? Paulo, passo a bola para você. Beleza. Bom, o Solid Edge ele possui uma versão estudantil gratuita de acesso super fácil, né? Que basta você entrar no link da Siemens, né, e baixar lá o Solid Edge, que é liberado na hora. O Carsim ele não tem exatamente uma versão estudantil, mas ele tem uma versão acadêmica. Então, se a sua equipe tiver interesse, né,
em conhecer mais sobre o software, pode entrar em contato com a gente, se de repente a sua instituição de ensino também tiver interesse em adquirir o Carsim, através de uma versão acadêmica, né, que é um pouco mais acessível que a versão industrial, e libera, né, tem as mesmas funcionalidades, é possível, né? Ele só não tem realmente uma versão estudantil tão livre quanto a do SolidEdge, que você pode ir lá, você mesmo baixar, né? Mas ele tem uma versão acadêmica, caso a sua instituição de ensino tenha interesse em adquiri-lo. Beleza. Obrigado pela pergunta, Vinícius. Mais alguém, pessoal? Mais alguma pergunta sobre qualquer um software, qualquer dúvida, pode mandar. Qualquer curiosidade também, né? Às vezes não é uma dúvida, Exatamente. mas não foi mostrado tal coisa, será que tem? Fiquem totalmente à vontade aí para perguntar. Beleza, Pedro, eu agradeço. Muito obrigado pela participação. O Aurélio perguntou aqui, ó. Tem site ou canal com material para uso dos softwares? Vamos lá, do SolidEdge, a própria Siemens ela já disponibiliza vários treinamentos para a versão estudantil. Quando você baixa, ela tem o acesso para os treinamentos. São treinamentos em português também. Existem, são vários de CAD, de simulação, de utilização do SolidEdge, tanto em inglês quanto em português. Quanto ao Carsim, Paulo, você consegue responder? Consigo, sim. O Caracim, ele só vai ficar devendo vídeos em português, né? Mas eu vou mandar aqui até no chat o site, inclusive do fabricante, né, do desenvolvedor de software, da Mechanical Simulation, carsim.com. E lá tem uma série de materiais, né? Eu mandei especificamente o link da seção de vídeos que mostram ali algumas funcionalidades do software, mas no site também tem tutoriais, manuais, publicações que falam mais sobre o software. E acho que no canal da VirtualCAI a gente tem aí uma ou outra informação em português sobre o Carsim, e ao longo do ano a gente deve ter aí mais algumas novidades, mais alguns vídeos sobre ele lá no canal. Exatamente. Obrigado, Paulo. Quanto ao SolidEdge versão estudantil, se você puder pegar aí, Paulo, o link e mandar no chat também, acho que seria bem interessante. Não quero sair para não descompartilhar a Não, tela aqui. perfeito. Vou pegar aqui, só um minutinho. Porque nesse site do SolidEdge tem lá o formulário para vocês fazerem o cadastro tudo, e também tem o acesso a esses treinamentos, né? Treinamentos do SolidEdge CAD de simulação em português. Caso vocês tenham interesse, podem dar uma olhada lá. Beleza? Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida, curiosidade? Acabei de mandar aqui o link, pessoal, para fazer o download, né, do SolidEdge, e recomendo aí, sugiro que todo mundo faça um download. É super tranquilo conseguir o acesso, e como a gente mostrou, ele tem muitas funcionalidades interessantes. Eu acho que vale o teste aí por parte de todas as equipes. Beleza. Opa, tem mais uma pergunta aqui. O SolidEdge é um CAI ou apenas tem a parte de CAD também? Então, que nem nós mostramos, né? Ele também tem a parte de simulação, tanto a simulação de CFD quanto de análise estrutural, que já é considerada CAI, né? A engenharia assistida por computador. Então, o SolidEdge, ele junta as duas partes, tanto a parte de CAD, do desenho do seu produto, do seu projeto, quanto a parte de CAI, que é a simulação, que é a análise estrutural, análise de flambagem, análise modal, análise CFD, tudo ali, né? Eu acho legal complementar que inicialmente o SolidEdge é CAD, né? E ele tem implementado essa parte de fluidodinâmica e estrutural também, né? Mas inicialmente ele é um CAD, né? E aí Isso, tem exatamente. esses recursos a mais aí dentro dele. Exatamente. Especificações do PC para rodar o SolidEdge liso. Cara, eu vou passar para o pessoal técnico para responder. Não, tranquilo. Uma dúvida bem específica aí, Aurélio. Em geral, não é necessário, assim, uma configuração muito específica. Eu acho que o principal diferencial aí para você realmente rodar o SolidEdge liso é você ter uma placa de vídeo, né? Eu acho que uma placa de vídeo com no mínimo 1 GB de memória virtual, de memória de vídeo, né, memória gráfica, e recomendaria 2, né, 2 GB, mas eu acho que o fato de você ter uma placa de vídeo dedicada já vai
permitir que você tenha acesso aí tranquilo ao software, consiga manipular, né, geometrias complexas, geometrias maiores, e diria que um mínimo de 4 GB de RAM, recomendando 8, né, e processador não há limitação, ele apenas vai estar associado ali à velocidade com que você vai conseguir executar uma simulação, mas sem muitas restrições. Exatamente. Muito obrigado, Paulo. Opa, Rafael, aqui, ó. Atualmente estou em uma equipe mexendo no Carsim e queria saber se ele tem como setar condições ambientais nele também para teste, tipo chuva ou coisas assim. Paulo? Legal, é possível, no caso, é possível dependendo do que você está querendo simular, mas no Carsim você consegue, por exemplo, determinar o coeficiente de atrito da pista em que você está trabalhando, e aí, né, o padrão é uma pista seca, 0,85, né, asfalto seco, mas você consegue mudar esse valor numérico, né, apenas esse valor, para o que você teria na realidade numa pista molhada, de asfalto, ou numa pista de terra seca ou molhada. Então, é só você variar o coeficiente de atrito no Carsim, e isso é relativamente tranquilo. Até, Rafael, aproveitando, se a sua equipe for de Fórmula, né, e esse ano, até comentando aqui para todo mundo, né, esse ano, Fórmula SAE, a competição está sendo realizada no Carsim, inclusive. E aí, só comentando para o Rafael que, se esse for o seu caso, sua equipe for de Fórmula e vocês estiverem mexendo no Carsim para a competição, fiquem à vontade para perguntar lá no fórum da competição como é que você pode fazer, né, onde é que fica esse parâmetro. Pergunta lá que a gente responde, formaliza e mostra um tutorialzinho de como fazer. Boa, legal. Perfeito. Pergunta lá no fórum, ou no fórum que a gente mostra o caminho. Perfeito. Obrigado, Paulo. Mais uma pergunta, pessoal? Estamos estendendo aqui um pouco do horário, mas pode mandar. Bom, pessoal, se ninguém mais tiver nenhuma pergunta, eu vou encerrar aqui. Eu agradecer a participação de todos. Muito obrigado aí, todo mundo que enviou pergunta, todo mundo que apresentou, Paulo, José, Vitor, ótimo trabalho. E convido vocês que estão assistindo a seguir a gente nas redes sociais, no LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube. Que nem o Paulo falou, nós vamos postar mais conteúdo sobre, por exemplo, o Carsim, mas estamos sempre postando conteúdo sobre aplicações da simulação computacional na indústria, né? Inclusive indústrias que possam ser do seu interesse. Nós postamos tutoriais no nosso canal do YouTube com alguns dos softwares que nós utilizamos aqui e também realizamos alguns outros webinars por aí. Esse daqui, boa pergunta, Léo. Esse webinar vai ser postado no YouTube, estamos gravando aqui. Será postado no YouTube e assim que tiver upado, eu coloco no e-mail um link para vocês distribuírem para alguns colegas que não puderam comparecer aqui. Mas boa pergunta, Leonardo. Muito obrigado, viu? E é isso, pessoal. Agradeço. Um bom dia a todos e obrigado pela participação. Maravilha, pessoal. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Tchau, pessoal. Valeu.